Olá pessoal, eu sou o Bruno Rosa, responsável pela Encantadores de Pacientes, e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre como a gente pode realizar uma migração para um prontuário eletrônico de forma segura e eficiente, tá? Primeiro ponto importantíssimo e fundamental é a gente entender por que a gente migrar, para um prontuário eletrônico. E tem algumas razões para isso acontecer, Falo sempre, no meu dia a dia, como hoje é importante a gente entender que não dá mais para a gente fazer a administração da nossa clínica no papel, Utilizar agendas ou papel para a gente poder fazer toda a administração, toda a logística da nossa agenda no papel. Hoje, com o mundo digital, a gente tem que melhorar a nossa eficiência naquilo que a gente faz. E para que isso aconteça, tem alguns pontos que são cruciais para essa migração para um prontuário digital de forma geral. A primeira questão é a importância da gente ter mais praticidade no acesso das informações. Então, toda vez que você acessar as informações, ou você quer acessar as informações, num prontuário digital você consegue acessar de qualquer lugar. Então, isso é uma facilidade imensa. Aquele paciente que te procura, muitas vezes você está em outro local e você não tem como saber as necessidades ou o que foi realizado naquele paciente. Então, essa praticidade, de certa forma, ajuda bastante. Segundo ponto importante é a segurança que você tem, Um prontuário digital, os seus dados ali dentro, eles estão seguros, Hoje, qualquer dado que é colocado num processo digital, ele é colocado numa nuvem que é muito mais seguro, querendo ou não, de você encontrar, de você manter ele, do que você manter ele dentro de um armário, É aquele prontuário que muitas vezes do nada some, ninguém encontra ele e você perde ou não consegue acompanhar aquilo que foi realizado no paciente. Terceiro ponto importante é a melhoria do tempo operacional da sua equipe, Isso facilita muito. Imagina que sua equipe, quanto tempo ela não gasta para armazenar, receber, preencher, acompanhar, procurar prontuários no dia a dia, sendo que a gente consegue fazer isso de forma muito prática, através da utilização do prontuário eletrônico. Quarto ponto importante é o próprio local para armazenamento dessas fichas, Então você precisa muitas vezes, quando você tem uma ficha física, você precisa ter um espaço, Em lugares que tem muito atendimento, ou mesmo lugares que tem pouco atendimento, isso ocupa um lugar no seu consultório, na sua clínica, que de certa forma prejudica todo a sua dinâmica, a sua separação dos espaços ao qual você pode utilizar. Muitas vezes é um espaço que você poderia estar utilizando para outros requisitos que são muito mais interessantes para a experiência do paciente ou até mesmo para aumentar o seu faturamento. E um quinto ponto importante é que você consegue melhorar os seus processos. Eu falo sempre que hoje não dá mais para a gente ser amador no nosso processo, Então, por exemplo, como é que a gente muitas vezes consegue acompanhar o retorno do nosso paciente numa ficha clínica? Olha só, muitas vezes a pessoa precisa, vamos pegar as fichas clínicas de todos os pacientes que não vêm para mim há mais de um ano. Quando a gente tem prontuários físicos, o que acontece? A gente tem que ir muitas vezes no lugar que ficam arquivados, separar e olhar todas as fichas e identificar quais dessas fichas realmente têm pacientes que não voltam há mais de um ano. O que acontece na prática é que isso leva muito tempo para ser realizado e certamente com pouca eficiência. Você, com um prontuário eletrônico, você muitas vezes consegue com 2 cliques na tela saber todos os pacientes que não voltam a você, para você há mais de um ano, e você consegue através desse dado fazer estratégias que, querendo ou não, podem se diferenciar bastante nas execuções ou na captação e fidelização de pacientes para você. Além de diversas outras possibilidades de comunicação com os pacientes, de envio de mensagens, de muitas vezes acompanhamento do andamento do tratamento do paciente, que você faz de forma muito prática, como eu falei anteriormente, coisa que você não consegue acompanhar de forma prática num prontuário físico. Então, razões existem inúmeras, que fazem com que hoje seja extremamente necessário, com a profissionalização da odontologia, de todas as áreas da saúde, que se torna fundamental e importante a gente profissionalizar o processo do nosso prontuário. Perfeito. Então, dito isso e sabido disso, a gente entra no segundo passo. Por que, acima de tudo, e como fazer essa transição de forma segura? Porque muita gente me procura e fala, poxa, Bruno, eu tenho dificuldade, como é que eu posso fazer esse processo? Tenho insegurança em realizar. E eu falo sempre o seguinte,
o primeiro departamento de uma clínica que precisa estar muito bem alinhado no processo de utilização do prontuário eletrônico é a recepção. Então tudo começa no processo da recepção, antes mesmo até do que o profissional, tá? Porque a recepção ela vai participar de grande parte da jornada do paciente, onde o prontuário eletrônico vai ser de extrema necessidade, né? Então, por exemplo, quantos pacientes não vão entrar em contato com a recepção, agendar uma consulta, necessitar de uma confirmação de consulta para ter o comparecimento e só aí depois ele vai entrar no processo de tratamento ou atendimento com o profissional. Então a recepção precisa estar muito bem preparada, né? Não adianta só o profissional se preparar, entender a utilização de um sistema que tem um prontuário digital, mas a recepção, acima de tudo, precisa estar muito pronta e preparada para isso, né? Por isso que a gente indica muito a Clinicorp como solução, né, em relação aos prontuários eletrônicos de uma forma geral, porque além de todo o suporte da ferramenta ser bastante diferenciada na sua utilização, ela promove semanalmente aí treinamentos para toda a equipe, né, para a utilização dele de forma ampla. E isso para mim é fundamental. O que a gente mais trabalha nas nossas consultorias é exatamente no preparo da equipe para a utilização de ferramentas que melhorem, no final das contas, o seu resultado e a fidelização do seu paciente. Então esse é um ponto fundamental. Pensa sempre que não basta só você utilizar o prontuário, a sua equipe tem que estar muito preparada para que isso aconteça. E de que forma, normalmente, a gente faz essa transição de forma segura e eficiente? Primeira coisa, o primeiro passo é você começar a utilizar dentro do prontuário os principais pré-requisitos para que você tenha uma organização desses dados. Começando sempre primeiro pela utilização da agenda, então fazer toda a marcação inicial da agenda e começa acima de tudo na utilização do prontuário, das anotações, da evolução, da digitalização ou da utilização das imagens dentro desse prontuário com os pacientes novos. Então começa a praticar e utilizar os pacientes novos como teste, inclusive, para você ir aprendendo a utilização da ferramenta. Apesar que hoje as ferramentas são super simples e certamente difícil é executar a odontologia. Aprender a utilizar um prontuário eletrônico é muito fácil, né? Para quem conseguiu conquistar esse título, né, de dentista, né? Que acaba sendo, eu acho, o passo mais difícil na nossa vida. Preencher um prontuário eletrônico é a coisa mais fácil. Quem tem insegurança, né, e medo em relação a isso, pode ter certeza que é muito mais fácil do que a gente imagina. E aí começa com os pacientes novos e aí depois começa, através e utilização da equipe, a fazer os cadastros e regularização dos pacientes antigos, né? E aí os pacientes que têm mais tempo de atendimento, porque naturalmente esse primeiro passo vai levar um pouco mais de tempo, porque fazer todos os cadastros, digitalizar as imagens que nós temos, né, físicas para a gente colocar no âmbito digital, então a gente vai ter que realmente levar um tempo para que isso aconteça. Mas começa o processo com os novos, vai fazendo mais para frente o processo dos antigos. E aí dentro, né, dos prontuários, começa a utilizar primeiro os principais padrões para a sua mudança para o digital, né? As pessoas às vezes querem mudar tudo de forma rápida, né? E acaba muitas vezes atropelando os passos. Então, primeira coisa, começa pela parte de agenda. Então, marcação do paciente, evolução do prontuário, marcação de retorno, né? Todo o processo de utilização da evolução do paciente como um todo. Aí, depois que você estiver seguro nessa parte, entra na segunda etapa, que é a parte de financeiro, fechamento de caixa do paciente, acompanhamento do DRE, ou seja, do faturamento e do custo, e fazer todo o acompanhamento do financeiro do paciente ali dentro. Depois você entra na parte comercial, utilização do CRC, né, que é a Central de Relacionamento com o Cliente, e todos os parâmetros e perfis que você consegue utilizar lá dentro de forma comercial, para que realmente você consiga, acima de tudo, ter resultado. E aí sim, né, você utilizar ferramentas um pouco mais avançadas, um pouco mais para frente. Eu acho que é melhor você começar devagar, mas sempre num crescimento constante. E eu acredito que dessa forma você vai conseguir mergulhar com segurança no universo necessário, que são a utilização de sistemas de gestão de clínica e utilização do prontuário eletrônico como um diferencial e uma forma de você criar mais praticidade, né, e poder usufruir dessa realidade para captar novos pacientes, fidelizar aqueles que estão com você e diminuir e melhorar essa efetividade dos seus processos ao longo, né, da estratégia que você vai utilizar para o seu dia a dia da sua clínica, perfeito? Esse é o processo que normalmente a gente vincula, logicamente,
cada clínica vai estar em um estágio diferente, e a gente tenta sempre entender esse estágio para buscar, mas de uma forma ampla, essa é a sequência e o passo a passo que a gente utiliza para fazer a implementação de prontuários digitais em clínicas que não utilizam esses prontuários digitais. Mais uma vez, a gente tem indicado para os nossos pacientes o Clinicope por todos esses benefícios que a gente colocou e por todo o treinamento que eles executam para as equipes que vão passar por essa fase de transição. Maravilha, gente? Um grande abraço e fica com Deus. Até a próxima. Valeu, gente!